Fala galera, paz de Cristo e amor de Maria, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jovem Cristão. Bom, eu estava refletindo esses dias, em cima de um ponto, e eu queria usar desse momento para a gente partilhar um pouquinho. E para ajudar a gente a rezar nesse momento, eu queria convidar vocês a refletirem comigo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, que é aquela passagem que fala sobre o juízo final. Então vamos lá, é Mateus 25, versículo 31, até o versículo 46, beleza? Do 31 a 46. E antes da gente começar, queria convidar vocês a pedir intercessão do céu, nessa hora, junto a Jesus, junto à Santíssima Trindade, para a gente viver muito bem esse momento agora de oração e de reflexão. Começamos esse encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os santos dos céus, rogai por nós. Todas as santas dos céus, rogai por nós. Todos os bem-aventurados e bem-aventuradas de Deus, rogai por nós. Todos os veneráveis e veneráveis de Deus, rogai por nós. Todos os servos e servas de Deus, rogai por nós. Todos os anjos, os arcanjos, todas as hierarquias celestes, rogai por nós. Nosso santo anjo da guarda, rogai por nós nesta hora. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E agora possamos clamar ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E então passemos para a leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier gloriosamente, acompanhado por todos os seus anjos, sentará no seu trono glorioso. Diante dele estarão reunidas todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. E era um estrangeiro, e me acolhestes. Estava nu, e me vestistes. Doente, e me visitastes. Na prisão, e viestes me vieste ver. E lhe responderão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, estrangeiro e te recolhemos, nu e te vestimos, doente ou na prisão e fomos te visitar? O rei responderá: Eu vos declaro esta verdade. Cada vez que fizestes
isso, a um dos menores desses meus irmãos, a mim o fizestes. Em seguida, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. E era um estrangeiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, doente e na prisão e não viestes me visitar. Eles também perguntarão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? Ele responderá: Eu vos declaro esta verdade. O que não fizestes a um desses pequeninos, não fizestes a mim. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, eu estava ontem, né, tocando na missa do presídio. Eu dou assistência pessoal aqui da Pastoral Carcerária aqui na minha paróquia. De vez em quando, né, toco na missa no presídio e tal. E aí, na missa mesmo, bateu isso no meu coração. E venho refletindo sobre isso também. Algumas semanas para trás eu cheguei a ver a história do Carlo Acutis, né, Beato Carlo Acutis, que, se Deus quiser, em breve vai ser canonizado, reconhecido como santo. E lembrando as histórias de tantos outros santos, São Francisco de Assis, São Padre Pio, tantos santos que dedicaram a sua vida não só à oração, mas também à caridade. E a reflexão que ficou no meu coração forte foi essa. É como se a gente tivesse um par de asas. Só que para a gente voar para o céu, as duas têm que estar em movimento. Uma das asas, talvez a da esquerda, seja da oração, e a da direita da caridade, ou é o inverso. Mas sem oração e sem caridade a gente não consegue ir para o céu. É preciso ter os dois, porque a oração é que nos liga a Deus, né? E a caridade é aquilo que nos liga aos nossos irmãos. Não é à toa que o resumo dos 2 mandamentos é isso: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo, né? Então, tá aí. Como que deve ser duro, né? Se a gente chegar no ponto de, depois, quando chegar no dia do juízo final, aquele mesmo Jesus que a gente colocou na nossa vida, disse que a gente seguia ele aqui nessa terra, olhar pra gente e falar que a gente não cuidou daqueles que ele confiou nas nossas mãos. Quando ele estava com fome, a gente não deu de comer para ele. Estava com sede, a gente não deu de beber. Estava nu e a gente não vestiu ele. Estava doente, enfermo, né? E preso, encarcerado, a gente não foi visitar ele. Isso me faz lembrar também de uma outra passagem. E ela está em Mateus também, lá no capítulo 7, no versículo 21. E diz assim, né? Nem todos os que dizem, Jesus diz isso pra gente, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim os que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos numerosos milagres em teu nome? Então lhes declararei, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Assim, todo aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática será semelhante ao homem ajuizado, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, correm as enxurradas, sopram os ventos, que lançam contra essa casa, mas ela não desaba, porque está construída sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um tolo que constrói sua casa sobre a areia. Cai a chuva, correm as enxurradas, sopram os ventos que lançam contra essa casa e ela desaba. É uma destruição total. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí que tá. A gente tem que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. E aqui Jesus mostra de um jeito concreto a nossa colocar em prática, que são uma parte daquilo que a gente conhece como a doutrina da igreja, né? Nos ensina como as obras de caridade, né? Em especial essas daqui são tidas aqui como aquelas obras de caridade corporais, né? Que a gente até refletiu, né, sobre as obras de misericórdia, né, um tempo atrás. Que é dar de comer a quem tem fome, dar de beber tem sede, vestir os nus, dar acolhida aos estrangeiros, né? Visitar os enfermos, visitar os prisioneiros, né? E tem outras obras também. Mas aí que tá. Como é que está sendo nossa fé hoje em dia? A gente tem ouvido a palavra de Deus e tem colocado ela em prática? A gente tem feito as coisas por caridade, por amor mesmo, a Deus e às outras pessoas? Ou a gente faz da boca para fora? E uma coisa é certa, Deus ele pode realizar milagres apesar da gente. E uma coisa é certa, né, também outro ponto. Se Jesus ele disse, vamos lá, vamos pensar, que pessoas que podem até expulsar demônios em nome dele, pessoas que podem fazer muitas curas em nome de Jesus, elas podem correr o risco de não entrar nos céus. Isso indica que a cura, né, o expulsar os demônios, não é a obra maior, mais poderosa. Tipo, não é o que tem mais valor. O que tem mais valor a Deus, para Deus, é a gente acertar o nosso caminho e buscar Ele e ajudar o nosso irmão também a acertar o caminho dele. Porque uma coisa é certa, até o próprio Cristo ele disse, né, quando ele estava expulsando demônios, que, por exemplo, no caso, se eu não me engano, no caso da legião, né, um homem estava possesso por uma legião de demônios, muitos mesmo. E ele disse, depois que libertou, falou, ó, cuidai para preencher a casa, porque se uma casa foi expulsa, onde foi expulsa vários, e aí se depois o demônio voltar e ver que a casa está vazia, ele vai chamar outros muito piores para entrar. E aí que tá. A gente tem que cuidar da nossa conversão. A gente tem que cuidar da nossa alma, mas ao mesmo tempo também tem que cuidar dos nossos irmãos com os dons que Deus nos dá. De nada adianta eu externalizar por fora, aparentar que eu sou um bom católico, um bom cristão, se no fundo da minha alma eu ajo contrário. Eu lembro até mesmo do caso, né, lá no Antigo Testamento, se eu não me engano, do profeta Jeroboão, né, que era considerado meio que um falso profeta. Ele falava as coisas de Deus, mas ele não vivia aquilo que ele pregava. Chegou ao ponto de Deus falar com ele através de um jumento. Usar um jumento para falar mesmo, o jumento começar a falar para ele ficar esperto, acordar, em alerta. Então o que acontece, gente? A gente precisa ser de verdade católico. Tem que ser cristão de verdade mesmo. Tem que ser quente, não morno. Então, se Deus coloca na nossa vida pessoas para a gente ajudar, vamos ajudar essas pessoas.
Eu estava até partilhando com um amigo meu hoje mesmo, né? Que eu estava tendo essa experiência de que há muito tempo pessoas aparecem para mim, pessoas do meu passado, da minha história. E aí eu fui entendendo que Deus foi me lembrando o rosto dessas pessoas enquanto eu não parava para rezar para elas. E eu fui vendo Deus realizando a obra dele na vida dessas pessoas. Então o que acontece? Pessoas, eu já falei isso várias vezes no nosso podcast, pessoas que Deus coloca no nosso caminho, às vezes aquela situação que a gente está até no ônibus, escuta uma voz de uma pessoa falando: ah, você está sabendo que fulano de tal está no hospital? Ah, você está sabendo que está acontecendo com fulano de tal? Fulano de tal tá doente e tal. Mesmo que a conversa não seja para a gente, só da gente ouvir, a gente estar ouvindo aquilo, pode ser um sinal de Deus pedindo para a gente rezar por essa pessoa, rezar por essa situação, né? Esses são os talentos que Deus nos deu. Primeira coisa mais importante, Deus nos deu a fé. A fé que nos traz a capacidade de ligar a Ele, de conversar com Ele. E se a gente tem esse dom de poder conversar com Deus, de orar, lembra que esse dom não é só para a gente, é para a gente dar para os outros irmãos também. Então, intercedemos. Quando você for rezar por você, não reza só por você. Reza pelos teus irmãos que também passam pela mesma necessidade que você passa, né? E eu tô vendo que, com essa experiência que eu tô tendo, né, da pastora carcerária, eu tô vendo quão mesquinho eu tenho sido na minha oração. Ser sincera com vocês. Eu tenho muita coisa que Deus me dá de graça. Mas eu reconheço que todos esses dons, esses talentos, todas essas coisas que Deus me dá, eu não tenho multiplicado, eu não tenho colocado a serviço. E quando eu falei, né, sobre a questão de Carla Acutis, diz lá na história dele, né, que ele, desde criancinha, ele preocupava com as pessoas mais necessitadas, mas também rezava, ele não deixava de ir na Santa Missa. Ele ia na missa todo dia que podia, todo dia, sem falta. Ele rezava o terço, ele dedicou parte da sua vida, né, o seu hobby, ele usou procurando sobre os milagres eucarísticos e também tantos outros temas, sobre as aparições de Nossa Senhora e por aí vai, e fez site sobre cada um desses pontos com encartes escritos sobre informação sobre os milagres eucarísticos, outros sobre as aparições de Nossa Senhora, como um guia mesmo para ensinar sobre o que é a fé da Igreja Católica, sobre essas coisas. Ele dedicou sua vida, mas, além disso, ele, de vez em quando, ele tinha vez, né? Ele ia para casa, assim, de noite, quando ele via que não tinha ninguém, todo mundo estava dormindo e tal, ele pegava parte da janta dele e voltava na rua e dava para o mendigo na rua. Ele pegava a coberta da casa dele e levava para as pessoas na rua. Chegou a tal ponto que a família dele percebia que fazia tanto isso, mesmo depois de brigando, ele continuava fazendo, é que eles começaram a preparar as coisas também. Sempre deixavam a comida a mais, separadinho para levar para as pessoas pobres necessitadas na rua. Sempre tinha cobertor a mais para levar. E no final das contas, o que acontecia? Carla Acutis, ele sempre ajudava as pessoas. E aí, para quem não sabe, ele morreu, se eu não me engano, com um tipo de leucemia, aos seus 15 anos de idade. E aí no dia do seu velório, o velório foi dentro da igreja, né? E na capela estava tão cheio que tinha muita gente ocupando até a rua do lado de fora em volta. E a família até assustou, porque tinha muita gente que eles não conheciam. E todas as pessoas que estavam lá eram pessoas que Carla Acutis tinha tocado com a sua obra. Pessoas que eram de outras religiões que passaram para o catolicismo por causa do exemplo de Carla Acutis. Então, a gente precisa de fazer o bem sem olhar a quem. Não para nossa glória, no sentido assim, eu vou ser um santo, vou estar com uma imagem minha lá no altar, em tal lugar, um quadro meu lá abençoado pelo padre, pelo papa. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. O desejo de Deus para nós hoje é que a gente seja santo de verdade. A gente tem que buscar Ele. E Ele colocou que
O caminho é Jesus. E Jesus nos mostrou que para a gente chegar no céu, a gente tem que olhar para as pessoas mais pobres. A gente tem que olhar para os doentes, tem que olhar para os excluídos. Não falo pobre só, pobre de dinheiro, não falo pobre de espírito também. Aquelas pessoas que podem ter cometido os piores pecados do mundo, mas que precisam de oração, mesmo que à distância. E aí, com o olhar nosso, com o nosso tocar, essas pessoas podem voltar para Deus, se arrepender e conhecer o amor de Deus. Deus nos ama. E Jesus, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, gente, o episódio nosso hoje foi esse. Um alerta para lembrar que a gente não está pronto, não. Se a gente já for santo, pode ter certeza. Santo é aquele que está prestes a morrer. Senão já está morrendo. Por quê? Por exemplo, São Padre Pio e São Francisco de Assis, quando eles chegaram no último estágio do caminho para a santidade, eles já estavam até com fama de santidade em vida. Eles morreram logo em seguida. A santidade é o processo, não é só o fim, o último. Deus, ele toca a gente, nos santifica no caminho, mas ao mesmo tempo usa da gente para tocar os nossos irmãos nesse mesmo caminho que a gente está trilhando. E é isso o convite para a gente hoje, tá bom? Qualquer coisa, dúvida, se você quiser conversar, manda mensagem para nas nossas redes sociais. Tenha na descrição do nosso episódio, né? E é isso. Escuta nossos outros episódios. Toda quinta-feira sai episódio novo, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora. Tenham um ótimo dia, noite, tarde, tá bom? Madrugada. Que Deus abençoe muito vocês. A gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau.